Boa tarde, gente. Hoje a gente vai estudar um gênero textual chamado Histórias em Quadrinhos. Todo mundo acho que já ouviu falar ou já viu no jornal, no livro, numa revista, uma história em quadrinhos. A história em quadrinho ela é um texto que o nome mesmo já diz. A história vem em quadrinhos, né? Geralmente quadrinhos horizontais, tem linguagem verbal e não verbal, apresenta personagens, um enredo, o tempo, lugar e um desfecho dessa história. E a história em quadrinhos geralmente é engraçada, né? Mas às vezes tem umas que não são muito para humor, mas geralmente elas têm essa característica. Nela nós temos recursos visuais, né? Que é o que é que é bem importante, que é o que faz os personagens se movimentar, a ação, né? Temos também as onomatopeias, que são os sons de objetos, sons de acontecimentos, de algum movimento dos personagens. E temos também as polissemias, que são os duplos sentidos, né? Palavras que têm dois ou mais sentidos. Eu vou explicar de um por um para vocês, viu? Aqui nós temos uma história em quadrinhos. Como eu falei para vocês, é formada entre quadrinhos, né? Geralmente no sentido horizontal. As falas vêm em balões. Os balões, cada balão ele tem um significado. Eu posso mostrar aqui para vocês, aqui embaixo. Tem o cochicho, tem o formato, tem o do amor, já tem outro formato, o da ideia aqui, teve uma ideia, a da fala, geralmente é redondinho, do pensamento, é as nuvenzinhas, né? E o do grito. Então, a história em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências, normalmente na horizontal. Como eu falei para vocês. Essas histórias possuem um fundamento básico das narrativas. Enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresenta linguagem verbal e não verbal. Ela apresenta os recursos visuais. São os elementos mais marcantes, né? HQ é história em quadrinhos. Daí seu nome. Através de uma sequência de 2 ou mais quadrinhos, a autora transmite a ação da história, né? Então, os recursos visuais é as questões de movimento, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente pode ver, às vezes não precisa nem ter linguagem verbal para a gente entender a historinha, né? Só a questão dos recursos visuais, a gente já entende a história. Temos as onomatopeias. Onomatopeias é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, que seja de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Aqui nós temos alguns barulhos, né? Algumas onomatopeias. Cabrum! Foi um trovão, né? Aqui, zans, de movimento, de carreira, né? Então, podemos ver aqui outros também. Ops, crush, zup, smash. Tudo isso são onomatopeias. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Aqui temos, não trocamos roupas íntimas. Aí o menino falou, porcona, né? Aí tem duplo sentido. Na loja ela não troca as roupas que já foi vendida, né? Já foi vendida, roupa íntima não é trocada. Já ele entendeu que ela não trocava as peças íntimas dela, né? Então deu duplo sentido. É duplo sentido, então a gente pode dizer que é uma polissemia. Então é isso, gente.